Então, olha só, aqui a lição 5 então, ela vai tratar de organização fundamental do texto, né? E como a gente leu aqui Uhum, inicialmente, a questão é que o texto na superfície pode ser que seja, numa primeira vista, um emaranhado de significados diversos, entendeu? Podem estar desordenados, tal. Entretanto, quando você começa a afundar, digamos, no texto, né, fazer um mergulho vertical nele, uhum, esses significados dispersos eles começam a desaparecer e começa a aparecer uma estrutura, né? A sensação, como diz aqui o texto, desaparece quando se percebe que por trás da aparente dispersão existem significados mais abstratos que dão unidade aos da superfície. Como a gente viu aqui nesse elemento, nessa imagem, nós isso num primeiro momento é um monte de quadrado e depois uma bola também desenhada de quadrado tal, mas que a gente recobriu de um significado abstrato. A gente foi além disso e imaginou que fosse um monte de prédio ou uma favela, etc. Né? E aqui os autores trazem para a gente a música dos Titãs, né? Do LP Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, com o texto da música do Arnaldo Antunes, né, se não me engano, sim, do Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer, Sérgio Brito, de 87. Você conhece essa música, né, Jean? conheço. O que, que ela significa para você? Você já pensou no significado dela? Do comida. Comida. É assim, né? Na realidade, eu já fui contaminado pela a própria coisa que o pessoal do Titãs falou, né? Que é, por Uhum, exemplo, que não é só comida e água, né? É uhum. que as pessoas, né, como é que se diz? Querem como viver, né? Elas precisam de diversão, elas precisam de arte, elas precisam de outras coisas. Não é só comida e água, né, que faz a... Isso. Ou seja, Ou a seja, vida, viver tá além de só ter a comida e a água, né? viver está além das nossas necessidades fisiológicas. Nós temos Uhum, necessidades que vão além do que é real, palpável, né? Podemos dizer que a gente tem necessidades, talvez até metafísicas, digamos assim, né? Mas uhum. vamos ver a análise que o. Bom, primeiro vamos ler a poesia, né? Você pode ler pra gente, por favor? Sim, sim. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. A gente não só quer comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não só quer comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não só quer comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não só quer comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Maravilha. Então, aqui finaliza, né, o poema com Uhum, uma visão assim inclusiva, né, ampla, né? Eu quero tudo, eu não quero coisas pela metade ou uhum. partes apenas, né? E isso inclui muito além, né, de dizer que o homem não vive apenas só de comida ou só bebendo água, que são coisas essenciais também para a nossa vida. Então vamos lá, olha só. Isso é para sobreviver, né? Isso, não é a sobrevivência do homem, né? Ele passa além das suas necessidades
básicas Uhum. fisiológicas, né? De comer e beber, dormir e tal. Bom, observamos que esse texto se constrói sobre uma oposição entre aquilo que se quer, mas não é o bastante, e aquilo que se deseja e é suficiente. São aparentados os termos comida, comer, dinheiro e metade. Deixa eu ver, peraí, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então lá, são aparentados os termos comida, comer, dinheiro e metade, pois apresentam um traço comum de significado, o que se quer, mas não basta para saciar o ser humano. De outro lado, agrupam-se, com base num traço idêntico de significado, o que sacia o ser humano. Os termos comida, diversão, arte, saída para qualquer parte, bebida, diversão, balé, a vida como a vida quer, comer, fazer amor, prazer para aliviar a dor, dinheiro e felicidade, inteiro. Poderíamos reduzir esse traço comum a cada grupo a uma oposição semântica expressa por duas palavras, parcialidade e totalidade, que é o que a gente acabou de dizer, inclusive na hora que ele finaliza o poema. O texto mostra, de um lado, aquilo que é necessário, mas não suficiente, por isso parte e metade. Para que alguém viva como ser humano, dado que, como lembram os dois primeiros versos, com as palavras água e pasto, as necessidades que são satisfeitas com esses elementos são comuns aos homens e aos animais. De outro, aquilo que é necessário e suficiente, por isso todo, inteiro, para que a vida humana tenha plenitude, né? Ou seja, a pessoa ter comida, bebida, dinheiro, mas também lazer, arte, prazer, felicidade. Nesse texto, a oposição parcialidade em contraposição à totalidade regula e ordena os diferentes elementos que aparecem no texto. Por isso, é considerada sua organização fundamental. Organização fundamental desse texto, então, é a oposição entre o que é parcial e o que é total. E em cima dessa dicotomia, né, ele constrói o texto. Né? Como ele bem disse ali na hora que o autor analisou esse pedaço, ele começa assim, né? Que bebida é água, comida é pasto. Tá. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Esses dois primeiros versos, como bem foi colocado ali, igualam homens a animais. Todos eles bebem água e todos eles precisam de pasto, certo? Só que quando ele coloca em seguida essas duas perguntas, Jean, você acha que ele está falando de água e de pasto? Pode ser, mas também ele pode estender para outras coisas, né? Tá. Você tem fome de quê? No caso, quando ele você diz assim, que eu posso também ler é o seguinte, né? Sede pode estar ligada à sede de outras coisas, não é só somente de água. Tenho sede de aprender, tenho sede de, Justiça. como é que se diz? Hã? Justiça. Isso, né? Uhum. E a fome também. Eu posso ter fome em diversos. Tem a fome de vencer, alguma coisa assim. Perfeitamente. Então, exatamente. E é interessante, então, que a partir do momento que ele coloca no, digamos, no tabuleiro, né, as coisas que são materiais, ele já passa em seguida a começar a sugerir uma outra
visão sobre essas próprias coisas. E aí ele passa a afirmar: eu não quero só comida. Eu quero isso, mas eu Uhum. quero também isso e também aquilo. Diversão e também arte. Não quero só comida. Eu quero uma saída, né? Ainda que eu não saiba bem para onde. Eu não quero só comida, eu quero também bebida. Agora, a bebida aqui não é só a bebida de água, né? Uhum. Seria aqui, parece que a bebida nesse caso ele está falando realmente de, de álcool, ou quem não toma álcool vai tomar um suco que a pessoa gosta e tal, né? E aí ele vai além, ele vai, eu quero também diversão, eu quero balé, né? Eu quero arte. Eu não quero só comida, eu quero a vida como a vida quer, né? Essa é uma frase um tanto emblemática, né? Isso aqui a gente pode se debruçar e ficar pirando nela um mundo, né? Aqui ele repete novamente e, e segue então com essas contraposições em que eu não quero só a parte não me basta, ou isso que você diz que seria o bastante, né? Para mim não é. Eu quero e preciso ir além disso, tá certo? E é então o que ele finaliza, né? Essa oposição parcialidade-totalidade que está ordenando onde é a maneira como o texto foi estruturado. Aí pode ler agora para gente o segundo, por favor, o segundo, Que é um texto organiza-se, é esse? isso. Tá bom. Um texto organiza-se em torno de oposições de sentido do tipo liberdade versus submissão, unicidade versus multiplicidade, vida versus morte, natureza versus civilização. O Tá, objetivo final da análise de um deixa eu texto fazer não é uma, encontrar. deixa eu fazer uma pergunta. Eu poderia, Pode falar. eu poderia construir um texto que fizesse oposição entre liberdade e morte? Oposição entre liberdade e morte? É. Ó, ele falou Não tem lá o liberdade e grito lá, submissão. liberdade ou morte? Tá bom, eu poderia Tudo bem? fazer um texto que fizesse oposição entre é, submissão e natureza? Oposição? Igual, ó, um texto organiza-se em torno de O oposições de exercício, sentido. esse exercício é escroto, hein? Como é? Oposição, submissão e natureza, mano, velho. Ou Porra, multiplicidade pode. e Acho que dá, porque. civilização? Será que eu Não, poderia. não, é assim, oposição, né? Ó, por exemplo, né? Exercitando aí, por exemplo, o que, que seria uma submissão e em oposição à natureza? Por exemplo, será que a ideia de Manaus faz muito calor da natureza? Floresta a floresta é hostil. Aí isso é a característica da floresta. Aí eu posso me Certo. submeter a ela ou em oposição a ela. Como é que seria? Então, na É não ser verdade, submisso, mas eu fiz essa eu não pergunta sei, cara. meio. Acho É, que fica é, difícil. é um pouco de Fazer malva. uma oposição É, à em- natureza. não, deixa eu falar, Jean. É um pouco de malvadeza da minha parte agora, tá bom? Por que que eu fiz? Eu misturei as coisas. Porque se você olhar os exemplos que o autor dá, Eu sei, eu percebi. eles são exemplos de coisas que são contrárias entre si. Então eu tenho Uhum. a claridade e a escuridão, eu tenho
como ele diz ali, a Uhum. fome e a fartura, a unicidade, a multiplicidade, a vida e a morte, a natureza, a civilização, né? Não faz muito sentido um texto que vá colocar as ideias de civilização e, e submissão. Pois é, você achar e Você entendeu? Então, confrontar isso aí deve dar o trabalho da e, pinóia, bicho. é possível, mas são sentidos, são ideias que não, Isso aí. digamos, elas não gozam do mesmo campo de ação, né? Elas estão em outros planos, entendeu? Beleza? Não, é tanto. Eu acho que eu acho que é possível, porque uma vez eu vi uma entrevista de um cara no Jô Soares lá, que ele escrevia, né? Que ele falou que ele só não tirou 10 numa redação, porque ele tentou, numa redação, falar como é que é? O prêmio Nobel da Paz lá, o indiano, como é que é? O Gandhi. O, o Gandhi era um cara muito violento. Ele conseguiu, ele falou. Só não tirou 10 na redação porque, pô. Tá, legal. Mas eu quis fazer esse comentário assim para a gente pensar um pouco nisso. É possível, e talvez sejam. É nessas horas, ô Jean, que a gente começa a pensar fora. Como diz, pensar fora da caixa, entendeu? Você não precisa, e eu acho que não deve, se ater simplesmente Essa fora, né? a dicotomias que são padrão, Automatismo. né? Mas isso é automatismo. O cara fala vida, morte. Isso, exatamente. Civilização, Ah, natureza, bruto. solidão, Né? bruto, né? Liberdade, submissa. Isso, perfeito. Unicidade, simplicidade. Isso é automatismo. Multiplicidade, exatamente, né? É, religião, ateísmo, né? A negação. Isso. Beleza, então, de repente é legal pensar em ideias, né, ideologias como que essas Isso aí é coisas, uma coisa que a máquina nunca vai fazer, Marcelo. você acha? Mas diz que Duvido. já tem inteligência artificial autônoma. Você acredita nisso? Tá bom, então eu falo para ele bem assim. Então diz o seguinte, fala para ele assim: prove, né, que o quadrado de o quadrado de número é igual à somatória dos dois outros termos ao quadrado. Prove. Ele não consegue. Ele não tem o salto de inspiração para poder provar, a não ser que ele copie, porque já tem, como é que se diz, provas, né? Então você Mas ele acha não que a máquina consegue. nunca vai criar, então? E A, de ma inspiração ela não vai ter, não. De fazer relações, duvido. a máquina vai ser simplesmente Assim, tipo assim, ó. uma máquina de fazer Tipo, salsicha. tipo assim, tipo assim, ó. O que eu quero falar para você. Você diz tudo que é vida, aí você diz tudo que é morte. Beleza? Beleza? Duvido que ela diga que isso é uma oposição ao outro. A não ser que alguém diga para ela que são opostos. Ideias opostas. Pode ser umas ideias opostas. Duvido. E no caso que a gente estava discutindo aqui, se eu coloco civilização contra Você liberdade, diz, você coloca tudo que é característica de unicidade, assim. Mas você não diz que é unicidade. Você coloca tudo que é característica de multiplicidade. Aí não agrupa. não vai Se você não agrupar. ensinar como ele agrupar, ele não agrupa. E olha só, uma coisa que eu percebi aqui. É a oposição entre liberdade e civilização. Esses dois termos,
para a gente faz mais sentido essa oposição do que natureza e submissão, não é? Olha só, liberdade versus civilização. Para a gente faz sentido essa oposição. Quer dizer que na Uhum. civilização eu A tenho gente que. consegue, né? Porque a É, gente consegue ver civilizações que não têm liberdade e outras que têm liberdades e são civilizadas, né? e mais, Ou ao contrário, né? Por ou mais, exemplo, ou mais do que o que eu quero isso. falar para você, né? Que eu posso ter civilidade, uma civilização, por exemplo, que não tem uma constituição. Claro, por exemplo, as tribos indígenas, né? Mas, por exemplo, eu É. não posso sair nu, por exemplo, aqui na rua de Israel, casa. por exemplo, Israel, pô. Israel Israel não tem. é um país, não tem constituição, mano. Esse cara não tem constituição. Eita, né? Essa eu não E sabia. aí, altamente civilizado, organizado, né? Legal. Bom, segue pra gente a E aí leitura tu olha, então. Daí. Opa, pode falar. tá beleza. O objetivo final da análise de um texto não é encontrar apenas oposição que constitui sua organização fundamental, pois isso seria reduzir a quase nada a riqueza de suas significações. Já pensou se a gente fosse olhar tudo como sempre você é a oposição aqui, né? Se você Aham. defende uma coisa, você está se opondo a outra. Olha aí, tá vendo? No entanto, No é entanto, importante apreendê-la, já que ela dá unidade aos elementos de superfície que, à primeira vista, parecem caóticos e dispersos. Para detectar a oposição ou oposições de base de um texto, devemos listar os elementos que, nele, estão em oposição. No texto, no texto com o que iniciamos nesta lição, verificamos que, de um lado, estava o que não era bastante e, de outro, o que era suficiente. E, depois, encontrar um denominador semântico comum para eles. Esse denominador comum para os elementos que se acham em oposição no texto é o que se chama nível fundamental, organização fundamental, oposição de base. tá. Quer comentar esse Continua? trecho? Não, o que que você. Vamos tentar pensar um Quando pouco. o texto. Isso aí eu acho o seguinte, Marcelo. Quando um Hum, texto é muito bem escrito, né, e as ideias estão muito bem, digamos assim, concatenadas? colocadas, né? Ou seja, é claro, né, o que a pessoa está querendo passar. Eu acredito que isso aqui você consegue, né, ver o que o texto fundamentalmente, né? Eu acho que esse nível fundamental do texto, o que ele está querendo, né? Como é que é a organização fundamental dele, né? Tá, então eu vou te fazer uma pergunta agora. Sim, claro. Esse texto é o que a gente chama de um metatexto. Ele usa de um expediente que a gente chama de metalinguagem. O que é metalinguagem? É a linguagem falando da própria linguagem. Tudo bem para você? É o metafísico. Não, não, não. Metafísico. O metafísica é o que está para além da física, né? O metatexto é um texto que É. fala do texto. E esse texto aqui, então, ele falou a respeito Ah, do tá. Esse metatexto aqui, isso que eu acabei de ler, é um texto organizacional que o cara está explicando, ele está falando do texto. do texto. Então, De um texto. esse é um Hã? metatexto. Esse é um metatexto, entendeu? Nesse metatexto, Por, ele fala por que ele é que. um metatexto? Porque ele está comentando a poesia dos Titãs. Hum, Ele está dizendo assim da poesia dos Titãs. É, certo. para detectar. Entendi. No texto que iniciamos esta lição, verificamos que de um lado estava o que não era bastante e de outro o que era suficiente.
Aí depois a Uhum. gente vai e encontra um denominador semântico comum para eles, né? Aí este denominador comum para Uhum. os elementos que se acham em oposição no texto é o que se chama nível fundamental, organização fundamental, oposição de base, tá? E ele inicia Entendi. esse trecho dizendo assim: o objetivo final da análise de um texto não é encontrar apenas a oposição que constitui sua organização fundamental, pois isso seria reduzir a quase nada a riqueza de suas significações. Beleza. Eu pergunto Sim. para você, se ele está dizendo que um texto possui uma organização fundamental, uma oposição de base, qual é a organização fundamental, o nível fundamental, a oposição de base desse texto que a gente acabou de ler agora? Desse texto que fala do outro texto dizendo que existe isso nele. Ah, tá, entendi. Tá, vamos. Aqui ele está explicando, né? Ele está dando um significado, está dando semântico, né? Um E significado do texto isso, mas olha só, mas do. ele traz uma teoria aí também. Ele diz o seguinte, que nos textos existe uma organização fundamental Sim, aí ele que se chamou esse de mostra oposição de base. isso, que se mostra através de oposição. E ele fala, Sim, olha, tudo bem, então. né? Isso Ele- não é somente isso que a gente hum, precisa reconhecer num texto. Contudo, é importante apreendê-la, né? Ele diz aqui, ó, no entanto, é importante apreendê-la, já que ela dá unidade aos elementos de superfície, que à primeira vista parecem caóticos e dispersos. Vamos tentar olhar. É um exercício muito importante isso, Jean, porque é o seguinte, a gente está colocando à prova o que a gente acabou de ler. Porque se não valer o que a gente acabou de ler para o texto que acabamos de ler, o autor está mentindo. não, sim, aí no caso, o que que seria, assim, para mim, para descrever esse parágrafo aqui, a única coisa que eu vejo é que ele tenta defender essa tese da dualidade dele, está explicando por que, que ela tem uma organização de oposição de base. Né? Tanto que lá no o primeiro, a primeira frase lá em cima, lá, praticamente ele dá um exemplo de dualidades, né? De uma oposição na outra, né? Dualidade, eu Sim, não sei se é uma oposição a outra. Mas o que eu quero falar aqui é assim, ele fala as oposições de sentido ali, beleza? unidade, O primeiro, a submissão. primeira, primeira frase, pronto. Ele dá exemplos. A Perfeito. partir daí, né, que ele mostra, a partir daí ele começa a desenvolver, né? Sim, ele começa a desenvolver uma Aí, como você tese. falou, Ele, que, ele o tem uma fato de, tese. o, na análise que ele está fazendo aí, Qual é ele a diz o seguinte, tese? no caso desse texto aí, Qual é a tese que o autor apresenta nesse trecho? do objetivo final da análise de um texto não é encontrar apenas a oposição que constitui sua organização fundamental. Ou seja, na análise do texto não é só a oposição que O- existe nele, Ok, ok. Então, né? beleza. O que Então, está sendo a primeira tese organizacional. eu colocaria como um texto, ele deve ser analisado para além das suas oposições internas. Tudo bem? Eu colocaria. Mas aí é que tá, né? É quando ele fala assim, apenas as oposições,
É porque, no caso, retomando o parágrafos anteriores, ele fala assim, parcialidade versus totalidade. Isso Tá. dá a ideia de oposição. Beleza? Sim, sim. E nos exemplos do parágrafo seguinte, liberdade, submissão, unicidade, multiplicidade, vida e morte, natureza e civilização, tudo isso são oposições. É um ponto pacífico. Ninguém discute que Uhum. unicidade não está em contraposição à multiplicidade, ou a vida em oposição à morte. Isso ninguém está discutindo aqui. É apresentado como um axioma, praticamente, se fosse uma prova matemática. Ele parte, né, a argumentação dele parte de um exemplo. Olha, um texto, ou seja, qualquer texto, eu não vou dizer para você se é o texto A ou o texto B, organiza-se em torno de oposições de sentido. E quando você vai fazer uma análise de um texto, o objetivo final não é apenas encontrar estas oposições que constituem a sua organização fundamental, porque assim você estaria reduzindo a quase nada a riqueza das significações que os textos podem ter diante dos seus olhos. Esse parágrafo que a gente está se debruçando sobre ele tem. Eu estou tentando aplicar nele, já que ele faz uma meta-análise de certa forma, da poesia que a gente leu antes. Eu estou pegando ele e aplicando ele sobre ele mesmo. É recursivo ad infinitum aqui. Eu estou pegando as ideias desse texto e aplicando sobre ele próprio. Porque ele é composto de metalinguagem. Ele está falando como que você interpreta um texto. Se ele está me dizendo como interpreta um texto, eu vou usar o que ele está me dizendo para interpretar nele próprio para que eu possa interpretá-lo. Tá confuso? Não, mas então, aí, assim, Então, é ó, como eu estou tentando, né, digamos assim, eu estou tentando ver aqui o seguinte, se eu pegar esse texto do Titãs aí, comida, né, e falar que ele é só uma organização de oposições de ideias, certo? Isso quer dizer que eu estou reduzindo ele de significados? você não está Bem, reduzindo. se eu falar assim, o que é o. Aqui, acabei de ler, e aí, o que é esse texto na sua análise? Eu digo assim, cara, é uma oposição de ideias. Pronto, é uma oposição de ideias. Essa análise que eu faço. Isso é reduzir a quase nada a riqueza desse texto? É Sim. isso? Só eu falar assim, tem uma oposição de Então, ideias. porque se você falar que Morte e Vida Severina fala apenas do que é vida e o que é morte, você está reduzindo Por exemplo, a quase nada a riqueza desse é, poema. Porque Morte e Vida Severina fala dos migrantes, fala da pobreza, do descaso, do sofrimento, né? Tudo isso correndo ao longo de um rio, numa viagem que vai sendo feita pelo Capibaribe até chegar na foz dele. Morte e Vida Severina, apesar de ser construído nessa oposição básica, ele tem muitos outros significados. Então, assim, esse texto aqui, ele então, quer mesmo. dizer, assim, quando começou aí, você frisou muito, você frisou a seguinte coisa, né? É um texto que tem oposição de base, ou seja, tem dualidade nas ideias. É isso, todo o texto, é isso.
todo texto, ele, ao afirmar algo, ele nega outra coisa, lembra? Isso é a primeira coisa que a gente identifica num texto. E aí depois a gente vai E, amplificando. e depende muito isso, né? Que Por- sempre tem a negação, tem uma afirmação e uma negação. Sempre um Sempre. texto que afirma algo está negando o outro, o contrário dele. Então, por exemplo, olha só. A primeira tese que eu tirei desse texto, como eu disse a você, é que existe uma organização fundamental que Uhum. se organiza através de uma oposição de ideias. Mas não é somente isso. Nesse texto aqui, quais são os elementos que estão à primeira vista quando a gente lê, né? Eu vejo, por exemplo, que nesse texto em questão, nesse trecho, eu tenho exemplos de dualidade, de oposição. Eu vejo que ah, após ele dar exemplos, ele começa a discorrer a respeito da tese que existe no texto. Então, existem esses elementos que estão aqui, à primeira vista. Né? Então, eu estou tentando identificar, listar os elementos que estão em oposição. Né? Então, assim, os elementos que eu vejo que se mostram para mim, né, é, olha lá, esse denominador nesse trecho em questão, ele, então, como eu disse, ele afirmou, deixa eu voltar, putz, tá difícil. Não, realmente não é fácil esse exercício que a gente está fazendo, né? Então, a, a unidade desse parágrafo, Isso aí é a linguagem Java, rapaz. isso É língua é, portuguesa. é, é na organização desse parágrafo, ele me diz que existem oposições e que isso não é o que traz para mim toda a compreensão, mas ela é importante para eu começar a desenrolar e a identificar as coisas, né? E aí, semanticamente, ele fala então de significados, né, que estão numa primeira vista e num nível mais baixo. Ah, enfim, é mais ou menos isso que eu entendo desse texto que a gente acabou de ver. O que acontece? Esse parágrafo ele não se esgota em si mesmo, porque esse parágrafo É, ele faz parte de um texto maior. E aí isso volta em outro ponto que a gente já discutiu, que você não pode pegar a parte de um texto e tentar tirar dali todo o significado dela. Está vendo que como eu não consigo falar tudo que está esse parágrafo não explica ele próprio, ainda falta informações para eu explorar mais isso. E certamente isso vai estar nos parágrafos seguintes. Leia o seguinte, por favor. não, não, mas calma aí. A gente vai finalizar nesse parágrafo aqui, mas tem outras coisas aqui nesse parágrafo. Você quer comentar? Assim, eu quero, eu tô em dúvida aqui, bicho. E aí, qualquer coisa, na dia 10 a gente conversa com o professor. Tá bom. Que é assim, aqui, ó, eu estou tentando apreender aqui o seguinte, né? Entender, né? Que ele fala o seguinte, ó. É,
Para detectar a oposição ou oposições de base de um texto, devemos listar os elementos que, nele, estão em oposição. Tá. Então, o que está em. O que, nesse, é isso. Esse era o cerne do exercício que eu queria fazer com você. Quais são os elementos que estão em Uhum. oposição nesse parágrafo especificamente? Então, aí é o caso que, para mim, o que está em oposição, baseado. Quando você, mais uma vez, afirmando que tudo, se eu falo de uma coisa, eu estou negando outra, né? Uhum, É que ele fala, que ele diz o seguinte, que reduzir, então, se eu estou reduzindo, né? Se eu afirmo que reduzir é, é apequenar o texto, né? Assim, de significados, ou seja, se eu encontrar essas oposições de ideias é apequenar o uhum. texto. Então, acredito eu que só encontrar essas oposições, ele está defendendo aqui que eu vejo, é apequenar isso aí. Se eu estou querendo dizer que isso é pequenar, então eu vou querer defender que eu tenho uma riqueza grande ao não reduzir a essa organização, que é de oposição de base. Então, E fundamental é isso. eu colocaria dessa forma isso que você acabou de colocar. É, existem oposições no texto, mas elas não são o bastante. E até meio que volta até para o próprio texto dos Titãs, nesse sentido. Nos textos existem oposições, mas elas não são suficientes para que você compreenda verdadeiramente o que o texto quer te dizer. Existem então unidades, elementos de superfície que num primeiro momento são caóticos e dispersos, que a posteriori eles se mostrarão coesos. Essa é a oposição que eu encontro descrita nesse parágrafo que a gente está aqui discutindo. Ó, eu vou anotar aqui, né? Como eu disse, tem uma tese. Se tem uma tese, né? Qual seria a antitese? O objetivo da análise final de um texto não é encontrar a oposição que constitui sua organização fundamental. Essa é a tese. Qual seria a antitese, então? O contrário disso. Ou seja, o que eu devo fazer para analisar de fato um texto, Jean? Tá fácil, hein, Marcelo? Ó, vamos tentar escrever, tá bom? Posso, eu posso ler a resposta para você? Pode ler, por favor. É encontrar um denominador semântico comum para eles. Então, né, para detectar a oposição ou oposições de base de um texto, devemos listar os elementos que estão em oposição e depois encontrar um denominador semântico comum para eles. Entretanto, isso é só para identificar as oposições. A oposição que eu disse é que existem oposições no texto, mas elas não são bastante. Por quê? Porque eu preciso encontrar a congruência de ideias, Jean. A congruência. Qual é a oposição da oposição? A congruência. Sacou? Isso aí não tá falando não aqui, pô.
Porque é a negação do que ele Para. está dizendo. Eu não disse para você que o texto tem a oposição e que se o texto diz uma coisa, ele nega outra? Isso não está dito aí, porque Hum, eu estou dizendo, partindo da aplicação desse próprio parágrafo ao parágrafo que a gente está lendo, que se a, se a identificação da oposição é pouco para a compreensão do texto, ela nos dá um norte, mas é pouco. O que me ajuda a compreender de fato um texto? A congruência de ideias. faltou repertório para mim. Repertório para mim. Congruência. Coincidência, correspondência de caráter, qualidade, conformidade, concordância, harmonia, adequação, justeza ao fim do que se propõe ou que se distingue. Ou seja, são as ideias que elas convergem e elas que vão nos dar o verdadeiro significado do texto. Esse parágrafo, vê se você concorda com essa afirmação. Esse parágrafo nos diz que todo texto Hum, você pode identificar oposições internas nele, mas isso não é o bastante para compreender, para a sua total compreensão. Logo, encontrar no texto as ideias que entram em ressonância, as ideias que são congruentes, é que vai me ajudar a compreender de fato o significado de um texto. O que a gente está discutindo aqui é significado. E como que você extrai o significado de um texto? A gente está tentando encontrar um método, entendeu, Jean? Um método uhum. que sirva para a gente compreender os textos. Tá, beleza? Tá. Vou ficar ruminando isso aí. Você quer Mas eu finalizar? entendi. Eu entendi que você está querendo passar nisso aí, que é seu olhar, é, digamos, não trazer significado para aquilo que eu estou lendo, ou que ele está tentando dizer como um todo, o texto, eu estou reduzindo muito a interpretação desse texto. E, e, e em diversas camadas. Porque, veja só, se você olha apenas a oposição, isso é pouco. Se você, igual a gente está destrinchando aqui um parágrafo desse texto, mas o que eu disse, ainda falta elementos para a gente ter uma compreensão total desse próprio parágrafo, Jean, porque esse foi parte do exercício, a gente parar em um parágrafo só, para perceber que esse parágrafo só não é suficiente para o conteúdo dele, para que ele próprio seja compreendido. E assim a gente vai Uhum. gerando É, é, que, camadas. A gente vai gerando camadas. é que nem a gente voltar para o texto aqui do Comida e dizer que ele é apenas fala de parcialidade ou totalidade. Não, Pronto. não, pior. É dizer que o texto fala apenas do que você precisa comer ou não para ter uma boa vida. Ah, então quer dizer que se eu tenho balé, é o bastante? Peraí, mas. E o cinema? E as artes plásticas? É diversão. Ah, beleza, é só diversão? Ok, mas onde que fica as atividades que são prazerosas para mim, como por exemplo jardinagem, um hobby, que para muitos é uma profissão, mas para mim é algo que clareia a minha mente, entendeu? Onde que estão todas essas coisas? Então você não pode se ater
somente aquilo. Não, o Titãs falou que se eu tiver balé, se eu tiver diversão, se eu tiver bebida, né? Aí, bebida aqui é só bebida alcoólica, tá bom? Só pode ser bebida alcoólica. Ah, não, mas eu gosto de tomar suco. Azar seu. Você não vai ser feliz tomando suco. E isso é reduzir o texto a nada. Isso é parar somente na oposição de sentidos. Porque você precisa, na verdade, entrar em reverberação, em ressonância com o texto. O texto ele vai jogando elementos para você e você vai recobrindo significados, assim como você o fez quando olhou o desenho do nosso amigo aí. Uhum. Quem que é o nome? Ele é o Gustav. Não. O Paul Klee. Quando você Killer. olhou, você falou, pô, né? Ah, isso é uma favela e tal, e ali tem a lua, tem o sol. Putz, cara, o Klee não pintou isso, entendeu? Mas para você isso faz sentido. Para você tem esse sentido. E é um sentido importante e deve ser levado em consideração. Agora, o que não dá pra gente falar é que isso aqui é uma apologia ao esporte. O cara fala assim, ó, você tá vendo? Isso aí são quadras de futebol que ele quis desenhar e ali tá a bola. Não, peraí. Vamos e venhamos, entendeu? A gente precisa olhar para a materialidade e para as ideias que vão se somando. Só porque tem um retângulo, isso aqui não significa que é quadra de esporte. E porque tem aquela bola não significa uma bola que é utilizada para praticar esportes. Você concorda com o que eu estou te dizendo? Então existem dois limites nesse caso, né? Um é a pessoa reduzir e a outra é a pessoa querer extrapolar. Existe uma faixa. E o que gera essa faixa de sentido? São os elementos que estão em contraposição e também que se somam, que são congruentes. Assim, aproveitando para finalizar aqui a parte de português, quando ele fala assim, o denominador chama-se nível fundamental. Então, o nível fundamental do Paul Klee ali, eu poderia dizer que ele seria uma representação de regularidade e irregularidade. Tem limites e não limites, por exemplo, Sim, de oposição. é Essa exatamente o que foi escrito na legenda. Você tem oposição entre o terreno e o etéreo. Você tem oposição Uhum. entre o angular e o suave, que é o redondo, entendeu? Ah, a, Um é o, cubista e o outro o, é renascentista. não, nesse caso não, né? No caso, são todos modernistas aqui, tá bom? No caso, eles são todos modernistas, né? Mas isso são as oposições que o Paul Klee usou para compor. Agora, o Isso se chama sentido. oposição de base. É isso. Exatamente. Isso se chama Oposição de oposição de base. base. Beleza. Exatamente. Isso se chama oposição de base. E aí, retomando isso aí, quando eu olho e encontro essa oposição de base, eu estou vendo uma coisa, como ele fala assim, superficial, parece caótico, mas dá sentido a partir do momento que eu olho como um todo. Né? Olha como um todo. Esses elementos, você fala assim, meu, o que tem a ver, né? Esse esse amontoado aqui de coisa que não tem nada a ver, não tem sentido e o que tem a ver só aquela bola ali. Não, mas espera aí você começa a construir uma oposição. Isso aqui não é um amontoado de coisa, não. Isso aqui são elementos que estão dispostos no solo
e eu vejo algo que está, parece que pairando no ar. Putz, cara, isso aqui para mim tem a ver com a, a maneira como o homem é formado. O homem tem a sua materialidade, mas ele tem algo que eu chamo, por exemplo, de espírito. Eu chamo isso de alma. Uhum. Eu chamo de Metafísico. chamo de meta-homem. Tá para além do próprio, né? Entendeu? É, Tá. beleza. Mas é isso. Marcelo, eu vou ali só. Beleza. Então Sim, sim, pode falar. encerrando por hoje a parte de português e seguimos com Java, então. Vai lá. Isso. Dá só um tempinho aí. Deixa ele na cozinha só ligar, acender uma luz ali e já retorna rapidinho.